Então, a nível internacional, a gente tem as 3 câmaras e divididas em subcâmaras. Então, por exemplo, a Câmara Ambiental é dividida em subcâmara hemisfério norte e hemisfério sul, social e econômica da mesma maneira. Assim, os membros se reúnem a cada 3 anos numa assembleia e nessa assembleia discutem moções. Essas moções, elas têm o poder de mudar, inclusive, os princípios e critérios e definir os rumos da organização. Aqui no Brasil, nós adotamos o mesmo modelo de governança, onde a nossa instância máxima é a Assembleia de Membros, que esse ano vai acontecer em novembro, e temos um Conselho Diretor, um Conselho Fiscal, solução de conflitos e Comitê de Desenvolvimento de Padrões, todos eles com esse balanço de câmaras. Ou seja, se a Câmara Social é contrária a uma definição, ela não pode ser aprovada, por mais que a Câmara Econômica tenha muito mais membros em número hoje na organização. E temos também uma Secretaria Executiva, a qual eu faço parte, que é encarregada de operacionalizar essas decisões dos conselhos, comitês e dos membros. No Brasil, hoje são quase 8 milhões de hectares certificados entre plantações florestais e florestas nativas, sendo que cerca de 60% dessa área é de plantações florestais. Essas plantações são basicamente a maior parte de eucaliptos, uma parte de pinos, especialmente no sul do Brasil, são dessas áreas certificadas, ainda tem aproximadamente 1.000 certificados que a gente chama de cadeia de custódia, que é quando a madeira sai da porta da porteira da fazenda, né, e vai segue seu caminho, seja para a serraria, para a indústria de papel e celulose. Cada vez que muda de propriedade legal, existe essa certificação de cadeia de custódia para garantir que não esteja havendo mistura de insumos certificados com insumos não certificados, para que no produto, lá na prateleira do supermercado, possa ser identificado o selo FSC. Quando a gente vê essa marca, a gente entende que ali por trás, aquele produto, desde lá na floresta, né, onde os trabalhadores estão trabalhando com capacete, com EPI, têm seus direitos respeitados, são áreas de alto valor de conservação são mantidas, e todo o conjunto de normas e salvaguardas que o FSC traz. Então, como eu falei, né, as assembleias são as instâncias máximas decisórias. Em setembro vai haver uma assembleia geral da FSC na Espanha. Então, convido os membros internacionais aqui presentes e os que vão se interessar, se tornar os novos membros da FSC, também a participar dessa assembleia, que vai discutir muitos temas de interesse, inclusive, se minha intuição não está errada, o tema transgênicos. Então, como que esse tema transgênico hoje está incluído no FSC? Né? A política de associação é a política máxima do sistema, é a política número 1, digamos. Para qualquer organização ter uma área certificada, ela precisa também cumprir com a política de associação. Além de conseguir a certificação através do cumprimento de uma norma, por exemplo, você tem um plantio de eucaliptos e você voluntariamente diz, olha, eu quero ser um FSC. Vai ter que cumprir 10 princípios, cerca de 60 critérios, e vai lá 100 indicadores, que o auditor vai lá uma vez por ano, vai lá na floresta e vê se está tudo de acordo. Se estiver tudo ok, você pode obter o selo. Além disso, você tem que se comprometer, a organização tem que se comprometer com a política de associação. O tema transgênico, ele está na parte 1 da política de associação da FSC, dizendo que o FSC apenas só permite associação com organizações que não estão envolvidas direta ou indiretamente com uma das seguintes atividades inaceitáveis. Uma delas é a introdução de organismos geneticamente modificados nas operações florestais. Aí, recentemente, o FSC lançou uma interpretação sobre esse tema, porque é um tema, né, que gera bastante dúvidas de como é a correta interpretação. Então, desculpem colocar em inglês, eu quis manter a redação original. Então, essa interpretação está disponível
disponível também no site da FSC, entende, esclarece que essa menção ela tem origem na política de certificação parcial e a intenção é prevenir a greenwashing, né, a lavagem verde, digamos assim, por companhias que não estão realmente comprometidas com os princípios e critérios da FSC e querem usar o selo de maneiras escusas. Esclarece também que pesquisa não constitui uma quebra, né, da política de associação, desde que, né, não seja introduzido esse OGM, esse eucalipto OGM em escala comercial. Só quando você fala política de associação, essa é a primeira questão, né? Estou entendendo que Isso, a política mãe. Uhum. Tá. Você pode só voltar na anterior? Claro. A política de associação seria basicamente isso, todo mundo que está ali tem que seguir os princípios, seria Tem que seguir os princípios. Rigorosamente, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Então eu, como empresa florestal, para me associar ao FSC, preciso estar aí. Exatamente, você precisa estar aqui. Além disso, se você for uma empresa que planta eucalipto, você tem que cumprir o padrão de plantações florestais, que é uma norma, que daí tem princípio, critério, indicador, ABC, que o auditor vai pegar essa norma e vai verificar. Mas antes disso, o princípio geral é esse. A diferença de uma da outra é que a política de associação ela se aplica a toda a empresa, não só a área certificada. Perfeito. Então você tem um escopo, por exemplo, aí fala, introdução de organismos geneticamente modificados, em qualquer operação florestal. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa aqui que é certificada e eu não usar organismos geneticamente modificados. Eu posso ter uma empresa aqui que é não certificada e eu também não posso usar organismos geneticamente modificados. A política é para prevenir. E por que a política existe? Porque houve casos no passado em que tinha uma empresa que era certificada aqui, era linda, maravilhosa, etc., mas em outro país ela era terrível, tinha um outro comportamento. Então a política é para justamente prevenir esse tipo de situação ambígua, onde eu tenho a mesma empresa que tem uma performance em um lugar e outra performance em outro lugar. Seguindo laranjas aí, né? Só para esclarecer a coisa assim, você tem a certificação do manejo florestal e as cadeias de custódia, que é a certificação em si, o processo em si, e se aplica à unidade de manejo florestal que está sendo certificada. Você pode ter uma fazenda certificada e uma fazenda não certificada. As políticas do FSC, né, onde a política de associação é uma política, né, é para garantir que você tenha um compromisso, né, digamos assim, da organização como um todo com uma política geral do FSC. Né? Então, é o que o Estevão acabou de colocar. Eu posso ter, sim, né, eu sou uma empresa multinacional, tenho operações no mundo inteiro, eu não, sei lá, por algum motivo, né, ou até por necessidade de mercado, tem unidade de manejo que eu não vou certificar. Sei lá, tem uma unidade lá na Conchinchina, eu não quero certificar aquela área. Mas a política de associação pede para que alguns itens, né, eu obedeça como um todo, porque eu tenho que ter esse comprometimento com o FSC como um todo. Mas por isso que eu estava entendendo mesmo, porque nesse sentido, só para entender esses slides, se você tem, se a Suzano, por exemplo, entra com um plantio de eucalipto geneticamente modificado, automaticamente ela não pode, por esse slide, ela perde o selo FSC. Exatamente. Se ela fizer um plantio em escala comercial, né? Não é pesquisa. É isso. Aí vem Essa abertura que o próximo slide faz. Ela diz o seguinte, que para fins de pesquisa, né, não é a atividade comercial padrão, né? Não é a sua operação florestal, é uma atividade de pesquisa. Então é essa distinção que foi criada, né, dentro da política de associação. Inclusive porque o documento fala que o assunto precisa de mais embasamento técnico. Mais e para ter embasamento técnico, você tem obrigatoriamente que colher dados.
Então foi essa abertura que deu nesse documento. Mas isso daí é para qualquer cultura? Vamos supor, eu tenho uma propriedade que eu planto milho transgênico e planto eucalipto e eu quero pedir a certificação. Eu não consigo por conta dessa outra cultura. O escopo da certificação FSC é só uma Não, mas é legislação. que daí você diz assim, organismos geneticamente modificados. Você tem Eu as tenho duas na minha culturas. propriedade milho geneticamente modificado. É que a operação florestal é que depende do que você chama de unidade de manejo florestal. Entendi. Na verdade, se a plantação de milho estiver dentro da sua unidade de manejo florestal, Você está passando por você isso? está passando o princípio ele é aplicado. Agora, se você definiu que sua unidade de manejo florestal, vamos supor, é isso aqui e aqui eu tenho milho, aí o poder do FSC de aplicar o escopo da certificação, ele vai até onde a sua unidade de manejo florestal. E o plantio, tanto é que ele fala, a utilização comercial. Como o milho não é sujeito à certificação de manejo florestal, ele acaba tendo essa, entre aspas, essa E o limitação. milho não vai ser um produto florestal madeireiro nem não madeireiro. Não é Mas, produto florestal. mas como o Estevão falou, né? Se a gente fizer agrosilvicultura, por exemplo, e quiser certificar essa área, a madeira dessa área, o que tem em água ali dentro, não pode ser FSC. Só para. Então, essa unidade de manejo não é só a área, né? É um CNPJ, né? É um CNPJ. Para a política. Se tiver um CNPJ com milho transgênico e árvore transgênica, não pode ser certificado, né? Não. É que geralmente na sua unidade de manejo florestal, Juliana, você não vai colocar no seu escopo a área de milho, a não ser que de repente seja uma área de silvicultura e tal. Não, mas esse princípio não é justamente maior do que a área da unidade de manejo florestal? Relacionada às atividades florestais, né? Tem que lembrar que a missão do FSC é de garantir, conservar as florestas. conservar as florestas, garantir o bom manejo, etc., das florestas. Ele não atua na agricultura. Aí tem outros sistemas de certificação que trabalham com isso. Pode até misturar na cabeça de vocês por conta de que, sei lá, uma das certificadoras que trabalha com manejo florestal certificado FSC também trabalha com certificação agrícola, mas é uma outra certificação, não é FSC. Né? Só para. Agora, se está dentro da unidade de manejo florestal, É isso? está correto o seu pensamento. Não pode. Aí realmente não dá. Agora, não é o CNPJ, né? É por matrícula de propriedade, enfim, tem uma série de... E se a minha área de transgênico for maior do que a comercial, eu declaro pesquisa e é pesquisa mesmo? Vamos agora avançar para